Tudo bem? Vamos comentar mais uma mensagem do Emmanuel. Hoje, nós vamos comentar uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito de Emmanuel. Como sempre, uma linda mensagem que muito nos ajuda a refletir. A mensagem é a de número 80. Bendigamos. E a epígrafe? Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua contra o mal. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos pensar um pouquinho nisso? Veja bem, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua contra o mal. Muitas vezes, nós divulgamos mensagens. Essas mensagens, muitas vezes, ferem a honra, a verdade das pessoas. São mentiras. E nós divulgamos essas mentiras. Passamos para frente. E nós não somos bons julgadores. Jesus diz: não julgueis para não serdes julgados. Antes de falar alguma coisa ruim, procuremos saber qual é a verdade. Analisar, entender. Não vamos sair divulgando. Antes, na época de Pedro, as pessoas falavam. Hoje, as pessoas escrevem, divulgam nos grupos, comentam. Será que não é hora de verificar antes de comentar? Lembremos de Pedro, o apóstolo, na sua epístola, primeira epístola. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua contra o mal. E Emmanuel comenta maravilhosamente essa questão. Não vale condenar. O desmentido talvez chegue hoje, de maneira imprevista, porque a misericórdia é alicerce da lei de Deus. Muitas vezes, destruímos a vida de uma pessoa. E a justiça absolve. Absolve porque a acusação não tinha fundamento, não teve provas suficientes. Não sejamos nós os julgadores, porque nós julgamos, muitas vezes, pessoas que nós não conhecemos. Não analisamos todos os lados das questões. Não vemos se as coisas realmente aconteceram do jeito que nos foi passada. Não vale condenar. Reflete, quantas vezes já observaste o socorro invisível ao que era tido em conta de mal irremediável? Quantas vezes nos sentimos na beira do poço? Quantas vezes achamos que não temos alternativas e o socorro chega em forma de intuição,
de uma pessoa, de uma leitura, e nós criamos ânimo e descobrimos que o mal não é irremediável, que nós podemos lidar com ele. Viste doentes graves voltarem repentinamente à saúde, quando já se achavam sentenciados à morte. Nós não sabemos o tempo de vida e a aprovação de cada um. Imaginamos que é o fim, e não é o fim, é um recomeço. Sejamos confiantes, lembrando que a vida não termina com a morte do corpo físico. A vida continua. E aprendemos encarnados e aprendemos desencarnados. Conheces malfeitores que se transformaram em homens de bem, quando pareciam totalmente afundados na delinquência. Nós não somos donos da verdade. Muitas vezes, sem pensar, prejudicamos ou criamos situações difíceis para aqueles que nos cercam. Por outro lado, existem pessoas que não aprenderam a fazer o bem. Como diz Kardec, o mal é a ausência do bem. Todos nós fomos criados da mesma maneira e com a mesma finalidade, simples e eficientes, para chegarmos à perfectibilidade. Muitas vezes, um erro faz com que a pessoa reflita, reveja e aprenda, às vezes mais do que aqueles que acham que nunca erraram. Lembremos de Jesus. Tateaste problemas complexos que encontram equação de improviso quando se te afiguravam plenamente insolúveis. Quantas vezes achamos que não tem solução? E, ao olharmos para o lado, é como se tivesse uma outra porta aberta. O caminho que imaginávamos não era o caminho correto. E aqueles problemas que nos pareciam insolúveis passam a ser problemas resolvidos ou aprendemos a conviver de maneira harmônica, tomando outros caminhos, outras decisões. Choraste sobre situações inquietantes que tomaram um rumo salvador quando tudo te fazia crer em tragédia. Muitas vezes, nós vemos as coisas de uma maneira negativa. E acontece alguma coisa, as pessoas se acalmam e o rumo daquilo que parecia uma tragédia muda completamente. Precisamos da prece, porque ao nos ligarmos à prece, nós melhoramos o nosso entendimento, olhamos para as pessoas, melhoramos nossas relações. Seja qual for a provação em curso,
refreia a língua para que tua língua não amaldiçoe. É possível que estejas vendo tudo em derredor de teus passos pelo prisma do desespero. Quando pensamos negativamente, olhamos as coisas de forma negativa. Muitas vezes, esquecemos da prece, esquecemos que somos pessoas amparadas pela espiritualidade superior. Por outro lado, é muito fácil ver o argueiro no olho daqueles que nos servem. Será que vemos a trave no nosso argueiro? No nosso olho? Será que conseguimos olhar o argueiro no olho do outro e a trave no nosso? Será que conseguimos perceber que quando olhamos a situação de uma maneira negativa, a resposta vem de acordo com o nosso olhar? O nosso olhar de desespero, o nosso olhar de negatividade. Quando tudo parece errado ao nosso redor, busquemos a prece, busquemos acalmar o nosso coração e veremos a coisa de um outro ponto de vista. E Emmanuel conclui: entretanto, aserena-te e aguarda, confiante, porque se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando o teu quadro de luta, permanece a caminho. A misericórdia de Deus é infinita. Essa fonte inesgotável e disponível de amor é infinita. Mas nós precisamos nos aproximarmos dela, amando, sendo misericordiosos e indulgentes, seguindo os exemplos de Jesus. Muito obrigada e eu agradeço pela oportunidade de dividir com vocês essa linda mensagem. Deus os ilumine. Muita paz, muita luz, tudo de bom. Graças a Deus.